Olá galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos estar dando continuidade a esse conteúdo de dança. Já trouxe aqui o histórico da dança, nós já aprendemos que a dança ela surge de movimentos naturais dos seres humanos, que foram levados ali à batida do coração, aos sons da natureza, imitando os gestos de animais, que eles se classificaram ali de alguma forma ali relacionadas à sua origem, à forma, à finalidade, que a dança ela já está inserida, que o ser humano já pratica desde a sua antiguidade. Hoje nós iremos falar aqui dos elementos estruturantes da dança. O que dá estrutura à dança? O que faz com que ela tenha características de uma forma de dançar em relação a outra? Quais são essas variações? Como é que isso acontece? Então eu trouxe aqui o sumário para vocês. Vou conceituar dança, os elementos estruturantes. Aí são 3 elementos. Existe a movimentação corporal, o espaço e o tempo. A dança. A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como instrumento criativo. Geralmente essa forma de expressão vem acompanhada por música. Entretanto, também é possível dançar sem o apoio musical. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Então, quando eu falo em ritmo, quando eu falo em cadência, quando eu falo em harmonia, eu vou falar dos elementos estruturantes da dança. Quais são esses elementos estruturantes? Tá aqui para vocês, ó. São 3 elementos básicos. Tá aqui, ó, elementos estruturantes, movimento corporal, espaço e tempo. Dentro de cada elemento estruturante aqui, existem alguns subtópicos. Vou dissecar cada um para vocês. Quando nós falamos em movimento corporal, existem esses eixos aqui, ó. Nós podemos falar da quinesfera, do fluxo, do eixo, peso, giros, rolamentos e saltos. Tudo isso aqui está dentro de onde? Dentro do movimento corporal. Professor, então o que seria quinesfera? São as possibilidades de movimento do nosso corpo no espaço, sem que haja um deslocamento. É tudo que podemos alcançar sem nos deslocarmos com todas as partes do corpo. Pronto, está aqui a imagem, ó. Vamos imaginar, eu estou aqui, eu estou dentro de um enquadramento. Eu estou aqui dentro de uma quinesfera. Eu posso me movimentar, realizar alguns movimentos aqui, mas eu não posso sair desse enquadramento. Se eu me deslocar para o lado, eu vou sair de quê? Eu vou sair daqui da imagem. Então é mais ou menos isso. Vamos imaginar uma pessoa dançando sem poder se deslocar. Ela pode estender o braço, as pernas, se deitar, se jogar para o lado, mas tudo estando o quê? Paradinho. Tá aqui a imagem, ó. Ela está dentro dessa quinesfera. Ela começa a executar vários movimentos. Se eu der um passo aqui para a minha direita, eu vou sair do ângulo. Eu saio da quinesfera dessa aula. Conseguiram compreender mais ou menos esse paralelo que eu estou fazendo para vocês? Então, quinesfera são todos os movimentos que podem ser realizados, mesmo que a pessoa não saia ali, não se desloque, não saia do local. Fluxo, qualidade de movimentos que refere-se à tensão muscular, com a qual se deixa fluir um movimento, fluência contínua e interrompida e seus graus de tensão. Aí quando nós falamos de fluxo, ele pode ser livre, ele pode ser conduzido, ele pode ser interrompido. Vamos imaginar aqui um fluxo livre. O cara está lá dançando reggae, estilo Bob Marley, realizando aqueles saltos. Ali é o estilo livre. Quando a gente vai dançar o mesmo reggae, a mesma música, mas a gente está dançando com alguém,
Um casal ali está executando uma dança. Já existe ali uma certa condução. O homem conduz a mulher conduz o homem, eles vão ali com passos ali realizando essa dança. E o movimento interrompido é quando eu estou realizando uma energia muito grande ali em determinado movimento e de repente eu paro, eu dou uma parada, eu dou um break. Então esses aqui são as formas de fluxo. O eixo, fortalecimento das cadeias musculares, principalmente do centro como eixo de movimentação, possibilitando o estudo da sustentação e equilíbrio. Olha a imagem que eu trago para vocês. Eu fiz questão de trazer essa imagem para mostrar o quanto, aqui mesmo que a gente visualize uma imagem bem plástica, aqui está existindo muito equilíbrio. Aqui está existindo muita tensão muscular. Está existindo muito esforço. Então, quando a gente fala em eixo, a gente tem que falar daquela capacidade física que nós já aprendemos em outras aulas, que é o equilíbrio. Peso. Qualidade de movimento que refere-se às mudanças de força utilizadas pelo corpo ao movimentar-se. Aí ele pode ser passivo, ativo, leve, pesado, transferência, contrapeso e suas graduações. Aí eu trouxe duas imagens aqui que caracterizam dois tipos de peso. O peso leve e o peso pesado. Peso leve, vamos imaginar uma apresentação de balé, onde a bailarina está ali executando vários movimentos, que de fato ela está realizando muita força, tem muita tensão muscular, mas ela demonstra uma certa leveza, uma certa suavidade nos seus movimentos. Aí eu trouxe uma outra imagem, peso pesado. Eu apresentei essa mesma imagem aqui quando eu dei uma aula de rugby para vocês. A equipe da Nova Zelândia, quando ela vai se apresentar de rugby, ela realiza essas danças aqui, ó, que chama-se haka, que é uma dança intimidatória, tentando intimidar o adversário. Eles fazem pisadas fortes, eles batem no peito, eles gritam, eles fazem careta. Isso é o peso pesado. Conseguiram compreender a diferença? Giros. Vai depender do estilo de dança. Se é balé, street dance, contemporâneo. De qualquer forma, giros é o quê? É rotacionar o corpo no seu próprio eixo. Está aqui a imagem de uma bailarina realizando um giro. É rotacionar, é ter um eixo e rotacionar. Já falamos do eixo que está na própria movimentação corporal. Rolamentos também são giros que acontecem. Eu trouxe uma imagem aqui, acontecendo aqui um rolamento que acontece muito nas danças contemporâneas, atuais, né? Que são danças atuais, que aproximam-se ali do solo, que a dança contemporânea tem uma dessas características, da dança ser realizada no solo. Daqui a pouco, quando eu vou falar de espaço, eu vou dar outra caracterização para essa imagem. Os saltos, utilizando eixos verticais e horizontais. Já falei dos eixos para vocês. Os saltos ou pulos são movimentos que deixam o corpo temporariamente em suporte. Ocorre quando o corpo fica suspenso no ar, perdendo o contato com o chão ou outra base de sustentação em que o corpo se apoie. Isso é o salto. Já falei de movimento corporal. Nós iremos entrar agora num outro elemento estruturante, que no momento é o quê? É o espaço. O espaço, existem essas 4 subdivisões aqui que nós podemos falar dentro do espaço. São os níveis, os deslocamentos, as dimensões e a direção. Tudo isso aqui está o quê? Está ligado a espaço. Tudo aquilo que nós falamos anteriormente é o quê? Está ligado à movimentação corporal. Em relação a espaço, níveis, de modo geral, são movimentos possíveis do corpo, utilizando os espaços acima da cabeça, na altura da cintura ou abaixo dela. Aí eu sempre trago a imagem. Está aqui a imagem, ó. Falei para vocês aí da pouco da imagem do rolamento. Aqui está um bailarino, ele está no nível baixo. Nível baixo o quê? Próximo do solo. E aqui está no nível alto, ó. Está acima. Está acima do nível da cintura aqui dos outros bailarinos. Conseguiram compreender? Nível tem a ver com nível baixo, nível alto. Deslocamentos. Os deslocamentos podem ser feitos de diferentes formas.
em uma dança. Aí a gente já volta para aquela movimentação corporal que eu falei ainda há pouco. Quando eu falei de movimentação corporal, eu falei lá dos saltos. Olha aqui, ó, como ela pode se deslocar no espaço. Saltando, andando, correndo, sendo carregado. A imagem anterior mostrava lá um bailarino segurando uma bailarina, carregando, se arrastando, girando, entre outras. Esses deslocamentos podem se dar por meio de caminhos retos ou curvos e serem feitos individual ou coletivamente. Está aqui uma dança o quê? Coreografada. Se nós formos falar das classificações, os atletas saltando, se deslocando através de saltos. Essa é a forma na qual esse atleta ele se apresenta ali no palco. Esse atleta não, esse bailarino, esse indivíduo, tá certo? Ou esse dançarino. As dimensões é um elemento básico de orientação no espaço. São 3 as dimensões: amplitude ou largura, comprimento, altura e profundidade. Tem a ver com aquelas dimensão 3D, né? Então isso aqui são as dimensões. Direção. O movimento pode ser feito para diversas direções no espaço: frente, trás, diagonal, esquerda, direita. Essas direções são determinadas pelo espaço e tipo de dança. Bem aqui, quando eu falo de tipo de dança, quando eu estou falando de elementos estruturantes para vocês, eu falo que quando a gente altera qualquer pontinho desse dos elementos estruturantes, é o que vai caracterizar, o que vai diferenciar um tipo de dança do outro. Numa próxima aula eu vou trazer para vocês a classificação das danças e lá vocês irão perceber que cada uma tem umas características. E onde é que acontecem essas alterações? Nesses elementos estruturantes aqui, ó. Cada dança, ela executa algumas quantidades de giros, algumas não têm giros, outras ocupam o espaço de determinada forma, outras têm um determinado peso, outras realizam uma quinesfera pesada, leve. Então isso que vai variando, isso que vai fazendo com que as danças elas tenham vários tipos aí no mundo. Tempo, pronto, o último elemento estruturante, já falei de 2 para vocês. Vamos agora entrar no tempo. É o tempo rápido, controlado e o lento. Tempo rápido, quando mantém a sua aceleração constante ou o ritmo rápido sem alterações. Aí aqui eu peguei uma imagem de quê? De uma passista, de uma escola de samba. Aí nós vamos classificar o samba lá, daquelas formas lá. Existem várias formas. Mas está aqui, ó. Aqui, essa dançarina, ela executa passos o quê? Passos rápidos, que exigem muito ali dessa dançarina. Mas quando nós vamos pegar uma mesma escola de samba, que está sendo apresentada ali com a mesma música, a gente pega ali o mestre-sala e a porta-bandeira. Hora ou outra, o mestre-sala executa movimentos bem rápidos. Depois ele executa movimentos com bastante cadência. Hora ele dança solo, que é sozinho. Por outra hora ele dança o quê? Ele dança o dueto, ele dança com a mestre-sala. Então as danças, mesmo com as suas diferenças, mesmo se eu pegar uma dança apenas, ela vai mudar. Um reggae. Quando nós vamos falar do reggae, já falei para vocês ainda há pouco, Bob Marley, ele tinha uma forma de dançar. Nós maranhenses temos uma forma de dançar que é característica de onde? Daqui do Brasil. Ou daqui do Maranhão, na verdade. Nós maranhenses dançamos de uma forma que é típica aqui do nosso estado. Somente nós dançamos o reggae lá coladinho, juntinhos um com o outro. Aí para fora todo mundo dança o reggae solto. Aí nós temos outras 2 formas, que é o controlado e o lento. O controlado é o meio termo entre o rápido e o lento, né? O controlado, ele tem uma certa cadência. Não é aquilo tão acelerado, tão rápido que acontece. E nós temos ainda o lento, que mantém seu tempo lento ou vai reduzindo a sua velocidade constantemente, quase até parar. Aí eu até trouxe uma imagem aqui de uma valsa. Uma valsa é um ritmo lento, é bem cadenciado. Não existe velocidade quando está apresentando esse tipo de dança, que é o ritmo lento.
Então nós vimos aqui nessa nossa aulinha que existem várias variações. Várias variações, fica até redundante. Quando nós falamos de elementos estruturantes, é isso que vai caracterizar cada dança. É o movimento corporal, é o ritmo, são os giros, são o eixo, é a quinesfera naquilo onde acontece, os saltos, os níveis dessas apresentações, se ela é muito próxima, se ela é sempre ao alto, se ela tem um peso leve, se ela tem um peso moderado, se ela tem um peso pesado, como eu dei a apresentação lá da raca. Então, esses elementos estruturantes, como o próprio nome já diz, é o que vai dar a estrutura à dança. A estrutura a essas apresentações. Professor, mas a dança ela só funciona apenas como apresentação? Não. A dança, como eu já falei para vocês nas aulas anteriores, ela é um conteúdo, ela é uma unidade temática da educação física. Quando eu tento esclarecer isso aqui para vocês, com o objetivo de que a dança possa entrar no nosso convívio social. Porque a dança, como as outras unidades temáticas da educação física, que são os esportes, que são as lutas, que é a ginástica, ela pode entrar na vida do indivíduo. E pode ser uma prática de atividade física, uma prática de exercício físico que vai trazer aquela série de benefícios aí para a vida do indivíduo que é praticante. Então, o grande lance dessa parada é nós entendermos e, além disso, a gente ir para a prática. A dança é um conteúdo que ela é bem pouco trabalhada nas aulas de educação física, mas que ela pode ser inserida na vida do... Nós vemos aí, eu tenho meus avós que gostam demais de uma seresta. Finais de semana eles saem para curtir a seresta, porque ali é um momento um momento social. Professor, se nós vamos falar de tempo, o tempo na qual é realizada aquela dança da seresta lá do nosso vovô, é um ritmo lento, é um ritmo cadenciado. Eu já gosto de um samba, eu já gosto de um pagodezinho. Lá já existe um ritmo mais forte. Então a dança em si, ela vai se adequando a cada indivíduo, a cada público. Como aquilo que eu já falei para vocês. O importante é o quê? É o indivíduo estar em movimento. É encontrar um ritmo. Aqui nós temos uma diversidade gigantesca de dança. A nossa cultura ela é riquíssima. Quando eu classifiquei as danças para vocês, que eu falei lá quanto à forma, quanto à origem, quanto à finalidade, eu falei lá das danças folclóricas. Nós temos aqui o Bumba Meu Boi, nós temos o Cacuriá. Aí, professor, o que caracteriza, o que diferencia o Bumba Meu Boi do Cacuriá? O que diferencia o Cacuriá do tambor de crioula? O que diferencia o tambor de crioula da dança do lelê? Justamente são esses elementos estruturantes na qual eu falei para vocês aqui no decorrer dessa aula. Como cada elemento estruturante desse é realizado, como a movimentação corporal acontece, como existe a ocupação desse espaço. Conseguiram compreender isso? Então que isso fique de aprendizado. A dança também é um dos conteúdos da educação física que pode ser trabalhado pelo indivíduo independente de idade, independente de sexo. Que seja por uma apresentação profissional, que seja apenas por lazer, que seja apenas para socializar, mas que de alguma forma ela esteja inserida. A dança ela vem ganhando tanto espaço que na nossa próxima Olimpíada de 2024 foi adicionado o break dance, é um tipo de dança. Nós teremos uma aula exclusiva do break dance. Porque vem ganhando espaço. O TikTok, a tecnologia, tem muitos vídeos de TikTok aí, as pessoas dançando. Socializam? Socializam. Através das redes existe a socialização. Muitas pessoas aí hoje realizam aqueles passes que são executados no TikTok. É legal? É. Está se movimentando? Tá. É importante? É. Então que assim seja, que a gente, mais uma vez, que acabemos que adquirindo hábitos saudáveis, né? Para que assim a gente consiga ter uma vida plena. Uma vida plena, evitar aquela série de complicações, aquela série de probleminhas que nós sabemos que o sedentarismo causa na vida do indivíduo. Aquele indivíduo que não procura se movimentar. Se não gosta de um esporte, que procure pelo menos dançar.
aplicar alguns conhecimentos daqueles que são passados aqui para vocês. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Vamos para cima, hein?